O governo de São Paulo anunciou que os policiais militares do estado vão começar a usar câmeras individuais durante as autuações. Os equipamentos serão entregues a partir do mês que vem. A distribuição começa entre os policiais militares das áreas com maiores registros de ocorrências na capital paulista. 585 câmeras serão distribuídas a partir do dia 1º de agosto. Até dezembro deste ano, a meta é disponibilizar 3.085 equipamentos à corporação. A utilização destes equipamentos tem como objetivo evitar eventuais abusos e registrar também desacatos e atos de violência cometidos contra os policiais. O uso das câmeras vai auxiliar e muito na produção de provas das ações policiais que serão gravadas integralmente e armazenadas e poderão ser utilizadas, obviamente, pela polícia, pela segurança pública e também pela justiça. A corporação conta com cerca de 85 mil policiais militares. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, apenas 0,6% desse total foi alvo de investigações. Eles passam por um treinamento intensivo de como fazer, de quando ligar, quando desligar, por que fazer isso. E as imagens têm todo um sistema de custódia também. O policial não consegue apagar. Isso aqui é protegido, ele não consegue tirar a imagem, ele não consegue apagar, ele não consegue mexer na imagem. E tem mais, ele entrou no quartel, na companhia, as imagens já automaticamente por Wi-Fi sobem para a nuvem. Questionado sobre o monitoramento das imagens, o coronel Camilo explicou a rotina de revezamento. Esse revezamento é por turno de serviço, eu tenho 4 turnos de serviço, então aqueles que estão naquele turno estão usando a câmera. E por isso que falou daí que 2.000 para usar 500 câmeras. Mas a ideia é que todos que estejam na área operacional daquela área já estejam com a utilização de câmeras. Na coletiva, as autoridades também falaram sobre o plano de teleaudiência, que será aplicado no sistema penitenciário do estado. Com a tecnologia, será possível liberar cerca de 22 mil PMs que atuavam nas escoltas. Durante a pandemia, como norma de saúde, as visitas às penitenciárias foram suspensas. Com a teleaudiência, a meta é promover a comunicação entre 58 mil detentos e os parentes aos finais de semana. O uso da tecnologia vai permitir o cumprimento da legislação para a manutenção dos laços sociais, para a manutenção dos laços familiares, de maneira emergencial e temporária. Não haverá, em hipótese alguma, a substituição da visita presencial pela visita virtual. Esse é um complemento, é uma alternativa do governo do estado de São Paulo para fazer frente a uma necessidade em face de uma grave crise de saúde pública instalada não em São Paulo, não em Brasil, mas no mundo. A funcionária de um mercado na zona sul de São Paulo viveu momentos de desespero nessa manhã. Ela foi feita refém por mais de 1 hora. O sequestrador foi preso. O crime aconteceu no bairro do Paraíso. Segundo testemunhas, o homem entrou no mercado e se trancou com uma funcionária em uma sala. A Polícia Militar e o GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais, foram chamados e isolaram a área. Começou a ter algumas informações quanto a ele ser morador de rua, ele sofrer realmente de alguns transtornos mentais. Aparentemente, não foi nada constatado. A negociação durou aproximadamente 1 hora. Foi levantado informações da vídeo monitoramento, como é que estava a movimentação dos dois no local. Foi verificado que ele não estava ameaçando ela com nenhum tipo de armamento, apenas com a fala dele de acabar com a própria vida. A vítima foi liberada sem ferimentos e o homem acabou detido. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga se são verdadeiras as armas que apareceram na gravação de um videoclipe na comunidade do Jacarezinho, zona norte da cidade. Nos vídeos que circulam na internet é possível ver um grupo de homens aglomerados dentro de um carro, apontando armas e fuzis para cima. Eles são exaltados como a Tropa do Jacaré. A Tropa do Jacaré é pesadona, a tropa pesadona. As imagens foram feitas na tarde de ontem no interior da favela do Jacarezinho, zona norte do Rio. Os carros circulam entre os moradores da comunidade, inclusive crianças. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar o caso. De acordo com as investigações, as imagens foram feitas durante a gravação de um videoclipe de um artista conhecido como MC50.
Os produtores do material já foram ouvidos pela polícia e os outros envolvidos na filmagem ainda serão intimados a prestar depoimento. Apesar de ser um clipe, é uma ação que remete à violência, é uma ação que esse tipo de gravação ela pode pegar uma força de segurança de surpresa e ocorrer um confronto inesperado, o que seria muito desagradável. Os 3 veículos usados na gravação foram apreendidos. Segundo os investigadores, eles foram alugados e não apresentam irregularidades. Algumas armas que aparecem nas imagens foram apreendidas. Elas foram periciadas e, segundo a polícia, são réplicas. Após a repercussão, o funkeiro emitiu uma nota em sua rede social afirmando que os artistas envolvidos na gravação não têm ligação com o crime organizado. Outros integrantes do clipe também se manifestaram em um vídeo. Então, mano, quero fazer liberdade de expressão, tá ligado? É apenas um clipe, todo o material utilizado ali, tá ligado? Tem licenciamento. E nós pode provar pra vocês que nós é bom, que pô. todas as réplicas que estavam no clipe é de Airsoft. A Polícia Civil ainda investiga se houve prática de algum crime durante as gravações. Nós vislumbramos os crimes de corrupção de menores, que é incitar menor à prática de crime, e a incitação ao crime prevista no Código Penal. Claro que outros crimes serão investigados. E veja só que absurdo, um advogado foi flagrado tentando entrar com 115 chips de celular no complexo penitenciário de Jericinó, na zona oeste do Rio. O material estava escondido em rolos de papel higiênico e foi localizado por meio do scanner de bagagem. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, os chips seriam entregues a um preso que responde por tráfico de drogas. O advogado foi encaminhado à delegacia da região. Um helicóptero usado pela facção criminosa PCC e que foi apreendido em Fortaleza passou a fazer parte da frota aérea da Polícia do Ceará. A aeronave, batizada de Fênix 11, será usada nas operações aéreas em todo o estado. O governo gastou R$ 900 mil na reforma e manutenção do helicóptero, avaliado em mais de 5 milhões de reais. Em 2018, GG do Mangue e Paca, integrantes do alto escalão do PCC, estavam na aeronave que sobrevoava a região metropolitana de Fortaleza. O piloto foi orientado a pousar em um matagal e os dois foram executados com tiros na cabeça. Segundo a investigação, eles foram mortos porque usavam dinheiro da facção para sustentar uma vida de luxo no litoral do Ceará. Agora o estado tem um total de 8 helicópteros na frota da segurança pública. Quase 1.500 jabutis foram encontrados no porta-malas de um carro no interior de Minas Gerais. Alguns já estavam mortos. Os jabutis estavam amontoados em diversos sacos de nylon dentro do carro, parado pela Polícia Rodoviária Federal na BR-116. 45 répteis morreram. 3 homens foram presos e declararam que os jabutis foram comprados em Feira de Santana, na Bahia, e seriam comercializados em Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais. Algumas aves também foram apreendidas com o trio. Os bichos foram encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama. Os 3 homens responderão pelos crimes de maus-tratos e comércio ilegal de animais silvestres. 2 engenheiros e um pedreiro que trabalhavam no edifício que desabou em Fortaleza no ano passado serão julgados por homicídio. 9 pessoas morreram na tragédia. A juíza Marileda Timbó, da 14ª Vara da Justiça Criminal do Ceará, acatou o parecer do Ministério Público. Os engenheiros José Anderson dos Santos e Carlos Alberto Loz de Oliveira e o pedreiro Amauri Pereira de Souza serão julgados por homicídio com dolo eventual. A promotoria entendeu que os 3 assumiram o risco de desabamento quando deixaram de escorar as vigas do prédio durante as obras. O edifício Andréa desabou na manhã do dia 15 de outubro do ano passado. 9 pessoas morreram e 7 ficaram feridas na tragédia. O julgamento ainda não tem data definida. Um vereador do município do Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, foi preso. Segundo as investigações, o político ficava com até 90% dos salários pagos aos funcionários do gabinete.
O vereador do Cabo de Santo Agostinho, na Grande Recife, Flávio Ávila, conhecido como Flávio do Fórum, do PL, foi preso na manhã de hoje suspeito de praticar o esquema conhecido como rachadinha. Segundo a polícia, o vereador ficava com até 90% dos salários de 8 funcionários comissionados do gabinete dele. Por este crime de peculato, ou seja, apropriação indevida de verba pública, ele teria desviado cerca de 2,5 milhões de reais. Ele também é suspeito dos crimes de falsidade de documentos e frustração trabalhista. Outro vereador, o presidente da Câmara Municipal do Cabo, Vicente Silva Neto, o neto da farmácia do PDT, também é suspeito de participar desse esquema. Esses valores teriam sido desviados da Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho. As investigações foram iniciadas há cerca de 11 meses pelo próprio Departamento de Repressão. Ao todo, foram cumpridos um mandado de prisão preventiva, 18 de busca e apreensão, 4 medidas cautelares, 1 de afastamento de cargo político e 8 afastamentos de cargos comissionados. A Justiça também determinou o sequestro de veículos e bloqueio de bens. O Ministério da Cidadania pediu que a Caixa Econômica Federal suspenda as contas de 1.300.000 CPFs cadastrados no auxílio emergencial. O Ministério quer que o banco faça uma avaliação detalhada por suspeitas de fraude. No entanto, a Caixa já verificou que 49% das contas bloqueadas apresentaram problemas cadastrais, o que pode ser resolvido de forma online. Já em 51% dos casos, há suspeita de fraude. Quem estiver enquadrado nessa situação será avisado pelo aplicativo Caixa Tem e terá que se apresentar pessoalmente em uma agência do banco para comprovar a identidade. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que cria o auxílio financeiro de até 16 bilhões de reais aos estados e municípios. Os recursos são uma compensação financeira da União por perdas nos fundos de participação de estados e municípios devido à pandemia do novo coronavírus. Segundo o Tesouro Nacional, quase 10 bilhões de reais já foram pagos. Pelo texto aprovado pelos deputados, o prazo para o repasse dos 6 bilhões restantes, que deveria ocorrer até o final deste mês, agora pode ser feito até novembro. A proposta segue para a votação no Senado. E também hoje, a Câmara dos Deputados aprovou uma outra medida provisória que abre crédito extraordinário de cerca de 640 milhões de reais para serem utilizados no combate à Covid-19. Na cidade de São Paulo, apenas 3 parques estão abrindo aos finais de semana: o Zoo Safari, o Horto Florestal e o Zoológico. Essas atrações foram reabertas seguindo os novos protocolos de higiene e de segurança para evitar o contágio pelo novo coronavírus. O passeio é um reencontro com a natureza e agrada adultos e crianças. Após quase 4 meses fechado, o Zoológico de São Paulo voltou a receber o público e está cheio de novidades. Mas eu não estou falando de novas espécies de animais não, e sim das novas regras para a visitação do parque. Cerca de 50% da capacidade foi reduzido, então atualmente é até 6.500 visitantes por dia aqui na instituição. Existe esse monitoramento, o parque ele abre das 10 às 16, de segunda a sexta-feira. Aos finais de semana a abertura acontece 1 hora antes das 9, mas o encerramento no mesmo horário às 16. Mas não é só isso. Logo na fila da bilheteria, os visitantes já são orientados a respeitarem 1,5 metro de distância uns dos outros. A medição de temperatura e o uso de máscara também são obrigatórios. E eles ainda precisam desinfectar os calçados em um tapete. Além disso, totens com álcool em gel foram espalhados em alguns pontos do zoológico. E monitores fiscalizam o tempo todo o cumprimento das regras. Mas calma, não precisa se preocupar em sair correndo para anotar todas essas informações. Aqui no zoológico foram instaladas algumas placas como essas aqui, para orientar os visitantes sobre as novas regras. Esta aqui, por exemplo, está dizendo que é proibido tomar água diretamente na torneira. Por isso, se você vier para cá, não esqueça de trazer a sua garrafinha. A frequência de limpeza e desinfecção dos ambientes também aumentou. Tudo para oferecer mais proteção aos visitantes. Aqui está bem tranquilo, tá bem espaçoso.
as crianças todas com máscaras, então eu estou achando bem seguro. No Zoo Safari, novas medidas de proteção também foram adotadas, mas o esquema de visitação é um pouquinho diferente do zoológico. Aqui, o serviço de vans foi suspenso, portanto, só veículos particulares podem entrar agora. Mesmo assim, logo na portaria, as rodas dos carros são desinfectadas com pulverizador e uma solução de hipoclorito de sódio. O uso da máscara também é obrigatório. E atenção, por enquanto, está proibido alimentar os animais. Como nós não sabemos se e como esse coronavírus pode infectar os nossos animais, então nós estamos suspendendo temporariamente a alimentação com a ração que era vendida aqui para dar para esses animais e o toque direto com os animais. Mesmo assim, só de ter a oportunidade de chegar pertinho desses animais, com certeza a experiência já vale muito a pena. E você que é assinante do Rede TV Plus tem chances de ganhar no novo Festival de Prêmios A Chave é Sua. De segunda a sexta, você pode ganhar smartphones e smart TVs em nossos programas. E aos domingos, no Encrenca, pode sair motorizado e levar para casa um Onix Plus automático 1.0 turbo. E tem mais! No final da promoção, o sorteio é de uma incrível Mercedes Classe A 200 Sedã. Então já sabe, se você não é assinante, ainda dá tempo. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. E se você já é assinante, parabéns e boa sorte! O desafio de manter as vendas nesses meses de pandemia motivou a criatividade das empresas e de profissionais que se reinventaram para atrair a clientela. O Rodrigo tirou o carro novo assim, com laço e tudo. Mas não foi presente não. Ele comprou o veículo pelo computador, sem sair de casa. Tem o tour que você consegue fazer por dentro do veículo, toda a ficha técnica, então muita informação detalhada. Então, assim, mesmo sendo para mim novidade comprar um veículo de forma online, foi muito tranquilo. A gente proporciona para ele com esse projeto um atendimento personalizado na casa dele, com toda a segurança. Desde o início da pandemia, o vai e vem do funcionamento do comércio acabou provocando mudanças na forma de atender e satisfazer o consumidor. Muitos segmentos tiveram que se reinventar e, além das vendas virtuais, apostaram em um atendimento mais personalizado e em casa. Mesmo com a loja fechada, a Marcela vende sem parar. Ela leva de porta em porta uma maletinha personalizada com roupas de acordo com o gosto de cada cliente. Me ajuda muito receber as coisas em casa, já que eu não posso sair na rua para comprar as coisas que eu gosto. O que me salvou bastante nessa época aí foi a venda dos pijamas, né? Os pijamas confortáveis, lindos que temos, onde as pessoas querem ficar elegantes também em casa, não só para dormir, né, mas para passar um dia inteiro assim, bem confortável. Em home office e com várias reuniões por vídeo, a Juliana renovou o visual. Com os salões ainda fechados, a alternativa foi chamar a Andréa em casa. Ficou muito prático para mim e também ela vem com toda essa preocupação sobre da questão da segurança, né? Então isso me deixa tranquila e é muito cômodo. Os clientes estão muito em reuniões online, live, e os clientes querem se sentir bem. Eu acabo atendendo não só as mulheres, mas como os homens, as crianças. E em tempos de incertezas, a Sônia realizou o sonho da casa própria. A surpresa ficou na hora de receber as chaves que vieram do céu. Acabei de receber minhas chaves, tá? Tô aqui ainda um pouco emocionada, não esperava. Isso aqui é a realização de um sonho. Isso aqui é criatividade. Foram adiadas as inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Agora, o período para aderir ao programa vai de 28 a 31 de julho, segundo o Ministério da Educação. Podem se inscrever candidatos que fizeram o Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio, entre 2010 e 2019, com média de 450 pontos e que não tenham zerado a redação. Também é necessário comprovar uma renda familiar de até 3 salários mínimos. O candidato interessado deve se inscrever no site do próprio FIES. Vale lembrar que está suspenso o pagamento de parcelas de quem já tem o financiamento enquanto durar o estado de calamidade pública.
A Câmara dos Deputados aprovou o novo formato do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Agora, a proposta segue para o Senado. Os deputados aprovaram na noite de ontem, por ampla maioria, a proposta de emenda à Constituição que torna o Fundeb permanente. No primeiro turno foram 499 votos favoráveis e no segundo turno 492. O apoio maciço ao texto da relatora, deputada professora Dorinha, do Democratas do Tocantins, fez com que as mudanças sugeridas pelo governo enfrentassem muita resistência, inclusive do Centrão, a nova base aliada do presidente Jair Bolsonaro. Com isso, não entrou na discussão, como queria o governo, a destinação de uma parte dos recursos do Fundeb para o Renda Brasil, programa social que deve substituir o Bolsa Família. O texto aprovado foi um meio-termo. Além de tornar o Fundeb permanente, a PEC aumenta dos atuais 10% para 23% a participação da União no fundo. O acréscimo será gradual, começando em 12% no ano que vem e chegando a 23% em 2026. O restante dos recursos continuará vindo de impostos municipais e estaduais. Dos 23% da União, 5 pontos percentuais deverão ser investidos obrigatoriamente na educação infantil, ou seja, na manutenção e criação de novas vagas em creches, que poderão, inclusive, ser contratadas de instituições particulares sem fins lucrativos. O texto ainda determina que, no mínimo, 70% dos recursos devem ser utilizados para pagar os salários de professores. No entanto, eles não podem ser usados para o pagamento de aposentadorias e pensões. O total arrecadado e distribuído pelo Fundeb gira em torno de 150 bilhões de reais por ano, o que corresponde a aproximadamente 60% das verbas destinadas à educação básica, que vai até o ensino médio. Muitos acham que a gente não sabe que aumentar o Fundeb de 10 para 23 não nos gera responsabilidade sobre o financiamento desses recursos. Nós sabemos que sim. São despesas que, na verdade, são despesas que são investimentos. Investimento nas nossas crianças e no futuro, né, de tantos brasileiros. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro também comemorou a aprovação da proposta. Ressaltou o aumento de recursos e a inclusão do Fundeb na Constituição. Agora, a proposta segue para a votação no Senado e o relator do texto deve ser o senador Flávio Arnes, do partido Rede do Paraná. O parecer dele deve ser pela aprovação do texto como ele veio da Câmara, sem alterações. Inicialmente, cogitou-se que a votação poderia ocorrer já na semana que vem, mas alguns líderes trabalham com a possibilidade de votação apenas no começo de agosto. Precisamos aprovar urgentemente e tornar permanente o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação. Ele, o Fundeb, beneficia 40 milhões de estudantes e representa 63% dos investimentos em educação básica, pública, no nosso país. É responsável pelo atendimento escolar em mais de 70% dos municípios brasileiros. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, confirmou agora há pouco que o senador Flávio Arnes será realmente o relator do novo Fundeb na casa. A Polícia Civil investiga a morte de 2 moradores de rua em Itapevi, na Grande São Paulo. Eles passaram mal após comerem uma marmita entregue por um homem na madrugada. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que 2 carros param em um posto de combustíveis desativado em Itapevi, na Grande São Paulo. O grupo chega por volta das 10 horas da noite e distribui marmitas no local. De acordo com a polícia, um homem não identificado entregou 3 marmitas no local. E 2 moradores de rua, um de 37 e o outro de 61 anos, passaram mal após comerem o alimento. Eles foram levados ao pronto-socorro de Itapevi, mas não resistiram e morreram. A polícia investiga se quem entregou as marmitas estava com o grupo que aparece nas imagens. Um terceiro homem também recebeu uma das marmitas supostamente envenenada. Ele levou o alimento para casa. Uma criança de 11 anos e uma adolescente de 17 comeram o alimento e passaram mal. As 2 foram levadas ao pronto-socorro. Segundo a prefeitura da cidade, a adolescente de 17 anos permanece internada e passa bem. Já a criança de 11 está em estado grave. Minha filha está entubada, entre a vida e a morte. Está lá dentro o
O filho do marido da minha filha, ele já teve parada cardíaca. Ele tá mal no hospital e tudo. E eu peço justiça pela vida deles. E olha, voltando aqui ao Brasil, o Palácio do Planalto informou que o presidente Bolsonaro segue infectado com o novo coronavírus. Ele fez um novo teste para a Covid-19 na noite de ontem. Sem febre há 2 semanas, Bolsonaro está com a frequência cardíaca e a pressão arterial normais. Mesmo assim, vai continuar isolado no Palácio da Alvorada. Este é o 3º teste que deu positivo para o coronavírus. E vamos aos números do Ministério da Saúde sobre o novo coronavírus no Brasil. De acordo com os dados, 1.532.000 pessoas estão recuperadas da Covid-19. 612 mil pacientes estão em acompanhamento. E o país acumula mais de 82 mil mortes provocadas pelo vírus. A nuvem de gafanhotos que continua na América do Sul voltou a se aproximar do Brasil e do Uruguai nos últimos dias. A situação tem causado preocupação. A alta temperatura do último fim de semana na região sul do país favoreceu o deslocamento dos insetos, que se aproximam cada vez mais. Veja na reportagem de Luciana Tadeu, de Buenos Aires. A nuvem que entrou na Argentina em maio retomou o deslocamento com o calor do fim de semana. Nesta quarta-feira, os gafanhotos se movimentaram 10 quilômetros na província de Entre Rios e estão a cerca de 100 quilômetros da cidade de Barra do Quaraí, no Rio Grande do Sul, e a 20 quilômetros do Uruguai. O chefe do programa de gafanhotos do Serviço Nacional Sanitário da Argentina não descarta que a nuvem possa chegar ao Brasil. Eu não descartaria porque está muito próximo do Uruguai. Vai depender um pouco dos ventos. A nuvem que continua sendo uma ameaça para o Uruguai e para o Brasil é a que está em Entre Rios. A Argentina diz ter conseguido reduzir um pouco a nuvem de gafanhotos realizando controles aéreos e terrestres. Uma nova operação estava prevista para esta quarta-feira, mas foi adiada por más condições climáticas. Além da nuvem que está perto do Brasil, outra nuvem de gafanhotos entrou pelo Paraguai no norte argentino e se deslocou rapidamente nos últimos dias. A expectativa é que os insetos sigam para a direção contrária ao Brasil, mas isso vai depender dos ventos e das temperaturas. As nuvens na Argentina já causaram estragos em plantações de milho, mandioca, cana-de-açúcar e pastagem. Por enquanto, os danos não foram tão relevantes, mas a ideia de conter a situação e controlá-la é que não continue avançando para o sul do nosso país e para o Uruguai e o Brasil, onde poderia haver maiores danos. O Paraguai informou sobre a existência de uma terceira nuvem ainda maior que poderia chegar à Argentina. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para o Rede TV News. E já que o clima favorece ou contraria o deslocamento dos gafanhotos, eu já aproveito para perguntar para a Gabriela de França qual vai ser a situação do clima amanhã. O que vai acontecer com esses gafanhotos, se eles vão invadir o Brasil ou não, de acordo com o clima, né? Olha, Mauro, de acordo com o clima, dessa vez a chance dessa nuvem de gafanhotos invadir aqui o Brasil é alta, viu? Boa noite para você, para Amanda. Ótima noite para você aí de casa. Olha, gente, até tem expectativa de chuva, mas para o final da semana, lá para sexta-feira, essa chuva pode espantar os gafanhotos. Mas até lá, a gente continua com clima quente e seco, tempo firme aqui em todo o sul do Brasil e continua quente também. Máxima de 27 graus lá em Florianópolis e de 30 graus em Porto Alegre, clima aí que favorece então a entrada dos gafanhotos. E gente, essa onda de calor mantém as temperaturas lá no alto em todo o Brasil. A máxima chega aos 35 graus mais uma vez em Cuiabá e Palmas, faz 32 lá em São Luís e também em Campo Grande. Sem chuva e com temperaturas altas, a umidade relativa do ar despenca, o que aumenta aí o risco de queimadas de norte a sul do Brasil. Destaque mais uma vez, aí alerta, para baixa umidade do ar, clima muito seco, que pode causar danos respiratórios no interior do país, abaixo de 20%, gente. É o veranico que a gente chama aí em pleno inverno, né? Bom, no sudeste, clima de deserto mesmo. O dia começa e termina frio em Belo Horizonte e São Paulo, com mínima de 15 graus. Depois a tarde esquenta bem, com muito sol, chegando perto dos 30 graus. E tem alerta para baixa umidade do ar também, até mesmo no Rio de Janeiro. Os cariocas terão mais um dia de muito sol, calor de 32 graus, mas a mínima, olha só, de apenas 15 graus. Bom, a chuva amanhã só deve aparecer no extremo norte do Brasil e aqui, olha, no litoral da Bahia. A gente vai lá então para Salvador, onde a previsão continua sendo de chuva nos próximos dias,
muitas instabilidades. Mesmo assim, a máxima fica entre 27 e 28 graus. Bom, e a gente começou aqui a previsão do tempo falando dos gafanhotos, né, que voltaram a ameaçar o Brasil. Agora, lá no Reino Unido, olha só, o que tem causado espanto é uma nuvem de formigas voadoras, gente. A princípio, os meteorologistas, quando observaram aí os satélites, as imagens, pensaram que se tratava ali de uma nuvem de chuva nessa mancha azul. Mas a chuva não veio e aí a verdade apareceu. É um enxame de formigas voando pelo céu do Reino Unido. Acredita-se que o clima quente e úmido é que atraiu essas formigas, mas, gente, dá para acreditar, não falta mais nada esse ano, né? Nossa, é a praga de 2020, tem gafanhoto, formiga, até semana que vem aparece outro bicho. A gente volta a falar aqui. Uma ótima noite para vocês, Boa até amanhã, noite. gente. Tchau, tchau, boa noite. Quase 40% dos municípios brasileiros não têm acesso à rede de tratamento de esgoto. Os dados são da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico do IBGE. A pesquisa divulgada hoje revela dados coletados em 2017. Segundo o estudo, 39,7% dos municípios não tinham acesso à rede de tratamento de esgoto. Um problema que afeta mais de 34 milhões de famílias, quase metade dos domicílios brasileiros. A situação era pior nas regiões Nordeste e Norte. O estudo também apontou que quase 10 milhões de domicílios não tinham abastecimento de água por rede em 2017. A Unicamp decidiu hoje que não vai usar a nota do Enem no vestibular 2021. O edital exclusivo não será aberto por conta do adiamento do Exame Nacional devido à pandemia. Com isso, as 639 vagas que eram destinadas ao Exame Nacional serão adicionadas ao vestibular tradicional da universidade. A pandemia mudou a rotina das famílias e as crianças são as que mais sofrem com isso. Por isso, os pais precisam estar duplamente atentos e criar alternativas de atividades para os filhos. Em 4 meses de confinamento, a rotina do Fabrício, de 3 anos, mudou. Eram 8 horas diárias na escola, onde ele também almoçava e jantava. Desde o início do isolamento, a mãe notou que ele estava mais irritado e ansioso. O processo de largar as fraldas retrocedeu, sem falar nas dificuldades para dormir e comer. A gente não conseguiu oferecer o mesmo cardápio, da escola. Isso fez com que ele começasse a selecionar mais os alimentos, a querer comer coisas mais repetidas e a gente acabou deixando, Se o isolamento já mexe com o psicológico de adultos, com crianças o impacto emocional pode ser ainda maior. Elas não têm maturidade para entender o que está acontecendo. E, de repente, sem nenhum aviso, precisam se afastar dos avós, dos amiguinhos, das atividades e até das aulas, que passaram a ser pelo computador. Para esta psicóloga, a sensação de impotência diante da pandemia aumenta a irritação das crianças. Para diminuir o impacto da mudança, ela recomenda que os pais estabeleçam uma rotina. Tenha os horários delineados para que essa criança se acostume e consiga fazer as atividades de maneira mais eficiente, tendo bem-estar. Ela tem que ter o horário para acordar, ela tem que ter o horário para comer. É importante que ela tenha, inclusive, horário para brincar, para se divertir e também para dormir. A Manuela, de 9 anos, também deu trabalho para pegar no sono. Os joguinhos e o celular ficaram mais frequentes. Foi então que Ana Carolina botou a filha e o irmãozinho Matheus, de 4 anos, para movimentar o corpo, queimando toda a energia que antes era queimada na escola. Além disso, a hora do almoço voltou a reunir toda a família. Nesses momentos teve várias ocasiões divertidas, coisas engraçadas que as crianças falam. Claro que teve momentos de briga, entre as crianças, enfim, coisas que acontecem em todas as famílias. Mas foi bastante positivo, tem inúmeras recordações que a gente vai levar para a vida toda, como vários momentos dessa quarentena. E eu tenho certeza que para as crianças isso foi ainda mais especial, E assim, a Manu agora enfrenta o isolamento com otimismo e escreveu até uma música. Fique em casa, não deixe a tristeza do vírus te afetar, porque juntos nós vamos vencer. Aí, legal. Afinada, canta bem.
O déficit nas contas públicas de 2020 deve ficar próximo de 800 bilhões de reais. Essa é a nova previsão do Ministério da Economia, divulgada no relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas. As ações de combate à pandemia e a queda na arrecadação são os principais fatores que devem contribuir para o aumento do rombo nas contas do governo. No documento anterior, publicado em maio, a previsão era de um déficit de 540 bilhões de reais. Se o novo valor for confirmado, será o pior desempenho da série histórica, iniciada em 1997. Já a estimativa de queda da economia brasileira neste ano permanece em queda de 4,7%. Vamos ao comentário de Boris Casoy. Boa noite. Finalmente, a primeira parte da reforma tributária chegou ao Congresso. Ainda é cedo para que se complete uma análise profunda da peça do governo. Inclusive, ainda falta ser enviada ao Congresso outra parte da reforma. Mas com os dados conhecidos e o que transpirou, já dá para se preocupar com essa reforma. Parece que se deseja aumentar mais ainda a pesadíssima carga tributária que repousa nas costas de todo brasileiro. É bom lembrar que cada um de nós já paga cerca de 5 meses de nossos salários para os governos federal, estaduais e municipais. Mais carga nem burro aguenta. No Facebook da Rede TV, você acompanha o nosso programa exclusivo no Facebook Watch. É o Histórias do Dia, que traz vídeos com conteúdo bem atual e bem interessante para o internauta. A Prefeitura de Belo Horizonte conseguiu derrubar a liminar que permitia a volta do funcionamento de bares e restaurantes. Comerciantes e funcionários fizeram uma manifestação para cobrar a retomada das atividades econômicas na cidade. Com a liminar ainda valendo, alguns estabelecimentos reabriram as portas e colocaram mesas nas calçadas na noite de ontem. Poucas pessoas decidiram sair de casa. Não houve aglomerações, mas a determinação de atender apenas uma pessoa por mesa não foi respeitada. Hoje à tarde, a Prefeitura de Belo Horizonte conseguiu derrubar a liminar na Justiça. Com a decisão, o setor de alimentos volta a atender apenas por delivery. Donos e funcionários de lojas foram para a rua manifestar. A principal reivindicação é que seja definida uma data para a retomada das atividades. Um planejamento a partir da semana que vem, voltando às atividades de comércio, serviços, bares, restaurantes, lojas de shopping a partir de agosto, de forma segura. Com uma queda no faturamento estimada em R$1 bilhão, a Associação de Bares e Restaurantes confirma que 5.500 empresas foram fechadas e 35 mil trabalhadores demitidos. Há 24 dias, a capital mineira retornou ao nível 0 de flexibilização e suspendeu novamente o alvará da maioria dos setores da economia. Obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente está de volta. Uma ótima noite para você. Obrigada pela audiência. Nos vemos amanhã. Boa noite. Até lá.